Já aconteceu de você gostar de alguém ou amar essa pessoa que estava ali fisicamente, mas emocionalmente parecia impossível de alcançar? Como se você pudesse tocar a pessoa, conversar com ela, dormir ao lado dela, mas nunca realmente acessar o coração dela? E o pior, quanto mais você tentava se aproximar, mais a pessoa parecia se afastar. Se você já viveu isso, talvez você tenha se relacionado com alguém de apego evitativo. E hoje eu quero te explicar o que realmente acontece nessa dinâmica, porque talvez você esteja se culpando até hoje por algo que nunca foi totalmente sobre você. E antes de continuar, eu preciso que você escute isso. Você não é louca, tá bom? Você não pediu amor demais e querer conexão emocional não é exagero. Eu sou a Kelly Amorim e já se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo para continuar recebendo conteúdos como esse. Na psicologia, os estilos de apego são padrões emocionais que a gente desenvolve lá na infância, a partir da relação que temos com os nossos pais e cuidadores. E o apego evitativo, normalmente, ele nasce quando a criança aprende de forma inconsciente que suas necessidades emocionais não serão acolhidas com consistência. Então ela aprende algo muito doloroso. Eu só posso contar comigo. E aí essa criança cresce se tornando extremamente independente emocionalmente. Mas existe uma contradição muito grande nisso, porque no fundo ela também deseja amor. Ela também deseja conexão. Só que quando a relação começa a ficar profunda, o sistema nervoso interpreta aquilo como uma ameaça. Então ela se aproxima e depois ela se afasta. Ela ama, mas ela foge. Ela quer conexão, mas sente sufocamento quando a conexão acontece. E geralmente o começo da relação é muito intenso. A pessoa aparece, manda mensagem, ela demonstra interesse, ela faz você se sentir escolhida e talvez justamente porque você se sentiu segura, você mesma foi baixando a guarda, entende? Você começou a imaginar um futuro, começou a acreditar naquela conexão, só que depois alguma coisa muda e normalmente não muda de forma óbvia. A pessoa começa a responder diferente, ela fica distante, ela parece menos presente, mais fria, mais distraída. E quando você pergunta se aconteceu alguma coisa, ela fala: Meu, você tá pensando demais, tá tudo normal, você tá exagerando, para de ser louca. E aí começa a parte mais cruel, porque você começa a duvidar de si mesma. Você começa a controlar as suas próprias necessidades para tentar manter a conexão. Você tenta ser mais paciente, mais compreensiva, mais leve, menos intensa. Você relembra conversas antigas, tentando descobrir onde foi que tudo mudou. E enquanto isso, a outra pessoa vai se fechando cada vez mais. Porque para alguém com apego evitativo, intimidade profunda pode ativar nela medo, vergonha, uma sensação de inadequação, perda de liberdade, ou até mesmo o medo de depender emocionalmente de alguém. Então, quanto mais você tenta conversar, mais pressão ela sente. E quanto mais pressão ela sente, mais ela se afasta. E aí você começa a sentir uma dor muito específica, que é a sensação de estar se relacionando com um fantasma. A pessoa tá ali, mas emocionalmente ela não está. E existe uma coisa muito importante que poucas pessoas falam, que é o chamado descarte evitativo. Porque muitas vezes o relacionamento ele não termina numa grande explosão, ele termina numa desconexão silenciosa. A pessoa vai se afastando aos poucos. Ela para de acessar emocionalmente a relação. Ela para de se entregar. Então, quando finalmente termina, para você foi repentino, mas ela emocionalmente já foi embora há muito tempo. E isso destrói muita gente por dentro, porque você fica tentando entender como alguém que parecia me amar tanto simplesmente terminou assim. Mas muitas vezes não foi porque o amor nunca existiu, foi porque a pessoa ela não sabia sustentar intimidade emocional sem entrar no estado de defesa. E eu quero deixar uma coisa clara aqui: pessoas com apego evitativo não são monstros, ok?
eles também sofrem, eles também sentem amor, também sentem medo de perder, mas amor sozinho não sustenta uma relação quando não existe comunicação, consciência emocional, vulnerabilidade e disposição para construir uma segurança emocional. E talvez, gente, a parte mais difícil de tudo isso seja aceitar que você estava tentando construir profundidade emocional com alguém que ainda estava tentando sobreviver emocionalmente. E se você viveu isso, eu quero que você pare de transformar a sua necessidade de amor em defeito. Querer presença emocional não é carência. Querer diálogo não é exagero. Querer conexão não é pedir demais. Você merece alguém que não veja a sua profundidade emocional como ameaça. E compartilhe esse vídeo aqui com alguém que talvez precise entender que não está enlouquecendo, só está vivendo uma dinâmica que realmente é emocionalmente extremamente confusa.